Muito bem, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre a determinação dos tempos de pega para cimento Portland, ou seja, a NBR 16607. Vamos ver aqui qual é o objetivo, né, o escopo dessa norma, tá? Estabelecer as padronizações dos métodos de determinação, né, de tempos de pega de cimento Portland a partir do que ele chama de aparelho de Vicat. Nós já demonstramos o aparelho de Vicat, deixa eu pegar a imagem aqui do aparelho de Vicat, está na 16606, aqui. Né? Então, está aqui as especificações do aparelho de Vicat. Né? A referência normativa é justamente a pasta de consistência normal, determinação da pasta de consistência normal é 16606. Quanto às definições, definição do tempo de início de pega, né, que é o intervalo transcorrido desde o momento em que o cimento entra em contato com a água, né, até o momento em que a agulha de Vicat penetra na pasta e estaciona a 6 milímetros da placa base do molde troncônico, em condições normalizadas de ensaio. Né? Então, no momento em que eu misturei a água com o cimento, eu começo a marcar o meu tempo, né? E quando eu tiver uma leitura de 6 milímetros lá no aparelho de Vicat, significa que eu tenho tempo de início de pega. E o tempo de fim de pega? O tempo de fim de pega, tempo transcorrido desde o momento em que o cimento entra em contato com a água, né? Então, vou pegar novamente, né? Aquele tempo em que eu fiz a mistura do cimento com a água, né? Até o momento em que a agulha de Vicat penetra meio milímetro na pasta, sob condição normalizada de ensaio. Né? Então, quando eu tiver uma leitura da agulha, né, com 6 milímetros no aparelho de Vicat, eu vou ter, né, isso aqui é a leitura de 6 milímetros em relação à placa base lá embaixo, né? Eu vou ter o tempo de início de pega, e quando eu tiver, né, uma penetração na pasta de meio milímetro, eu vou ter o tempo de fim de pega. Depois a gente vai entender direitinho o que são essas leituras aqui. O reagente é água destilada ou ionizada, tá? Então, a norma sugere que a nossa mistura seja realizada com água destilada ou ionizada. O aparelho é o aparelho de Vicat, né? Está lá na 16606, e ele deve ser montado com a agulha correspondente ao tempo de pega que se pretende determinar. Esse aparelho ele vem com dois tipos de agulha. Uma agulha específica para determinação do tempo de início de pega e uma agulha específica para determinação do tempo de fim de pega. Tá? Ele ressalta aqui que esse aparelho ele tem também a sonda de Tetmajer, né, que faz parte do conjunto, mas essa sonda de Tetmajer ela é exclusivamente para determinação da pasta de consistência normal que a gente viu na aula passada, que foi a 16606. Perdão. Outra informação que a norma traz é que ela permite a utilização de dispositivos automáticos para a determinação dos tempos de pega, né? Desde que esses aparelhos, esses dispositivos, conduzam aos mesmos resultados obtidos com o aparelho de referência. Lembrando que o aparelho de referência é esse que está na norma aqui, esse simplesinho manual aqui. Okay? Restrições quanto às condições ambientais, né? Então, o laboratório ele precisa estar lá
naquelas temperaturas determinadas lá na 16606, né? Então, tem lá na norma de pasta de consistência normal, desculpa, essa daqui, né? Tem lá os requisitos, né? Na 16606 tem lá os requisitos ambientais, né? As temperaturas permitidas para o laboratório. Eu preciso de uma câmara úmida, tá? Capaz de manter a temperatura ambiente em 23 graus, umidade relativa do ar não menor que 90%. Então, preciso de umidade relativa maior ou igual a 90%, temperatura 23 graus. Posso substituir, né, a câmara úmida por um banho, que permita manter a temperatura em 23 graus Celsius, né, no qual os corpos de prova devem ser submersos durante todo o ensaio, desde que se obtenham os mesmos resultados, né, utilizados na câmara úmida. Tá? Também ele permite aí, né, uma flexibilização da temperatura para 20 graus para regiões de clima temperado. Preparação da amostra de cimento. A amostra deve ser ensaiada da forma como foi recebida, né? Então, tal qual como recebi o cimento é tal qual como eu vou usá-lo, né? A menos que se constate a presença de corpos estranhos ao material. Neste caso, a amostra deve ser peneirada em peneira com abertura de malha 150. Então, quando eu abri meu saco de cimento, né, e observei que tem pedras de cimento lá, não posso utilizar essas pedras de cimento no meu ensaio, né? Então, eu vou pegar o meu cimento e passar na peneira de 150 micrômetros e vou usar, né, aquele pó que passou na peneira de 150. Então, não posso ter aquelas pedrinhas, né, as pedras de cimento lá para fazer esse ensaio. Se for o caso, se existir, eu passo na peneira 150. Tá? A amostra deve permanecer na sala de ensaios com antecedência tal que permita a estabilização da temperatura. Então, é interessante que os sacos de cimento, as amostras de cimento, estejam lá no laboratório, já com temperatura controlada, para que esse material esteja na mesma temperatura do laboratório, que é a temperatura exigida para o ensaio. Preparação da pasta de cimento e enchimento dos moldes. A preparação da pasta de consistência normal e o enchimento dos moldes para a determinação dos tempos de pega devem ser realizados conforme a NBR 16606. Então, a 16606, ela traz lá o passo a passo, né, de como que eu vou fazer a mistura, né, os tempos de mistura, as velocidades, né, olha aqui, as velocidades que eu vou ter que utilizar, né, então está aqui no item 7.2 da 16606, como é que eu preparo essa amostra de cimento, né, então na aula passada a gente comentou preparação da pasta de cimento, né, então qual a quantidade de cimento que eu vou utilizar, quantidade de água, etc, etc. Então, está tudo especificado lá, conforme a NBR 16606, né? Recomenda-se passar uma camada de óleo mineral, ou similar, na placa base, né, e nas paredes internas do molde, tá? Para depois facilitar a operação de desmoldagem. Condição de armazenamento dos moldes, imediatamente após o enchimento do molde com a pasta de cimento, este deve ser armazenado em câmara úmida. Né? Então, para mim fazer um ensaio de determinação dos tempos de pega, eu vou misturar uma pasta de cimento, mas qual pasta de cimento? A pasta de cimento que é utilizada aqui nesse ensaio é a pasta de consistência normal. Então, eu vou rodar lá no meu laboratório, vou misturar cimento e água para me obter a pasta de consistência normal, conforme está especificado lá na 16606. Assim que eu terminei de fazer a moldagem, eu vou pegar o meu molde e armazenar na câmara úmida.
Bom, vamos determinar então agora o tempo de início de pega. Como é que eu faço isso, né? Primeiro, claro, eu já vou ter que ter passado um óleo mineral na minha placa base, no meu molde, deixei tudo prontinho, né? Verificar se a agulha de bicar está corretamente instalada no aparelho, né? Se eu vou determinar o tempo de início de pega, eu vou utilizar a agulha para tempo de início de pega. Deixa eu mostrar para vocês a diferença aqui das agulhas, né? Aqui, né? Então, essa daqui é a agulha para tempo de início de pega, né? O tempo de pega inicial, né? E essa aqui é a agulha para tempo de fim de pega, né? Ela tem um dispositivo aqui na sua ponta, tá? Então, aqui, tempo de início de pega, tempo de fim de pega. Aqui tem um detalhe dessa imagem aqui da ponta, olha só. Então, aqui a ponta, né? E aqui tem meio milímetro, que é esse pontinho aqui que vai penetrar lá. Ok? Vamos voltar, então, aqui como é que a gente faz para determinar o tempo de início de pega, né? Posicione, perdão, a agulha de bicar, tá? Antes de realizar a leitura, né, em aparelhos manuais, descer a agulha da haste móvel até que ela toque a placa base fora do molde. Aí eu ajusto lá o indicador na marca 0 da escala, para mim registrar a leitura, né? Então, primeiro eu vou zerar o aparelho, e o 0 é lá onde a agulha vai encostar na minha placa base. Só voltando aqui na imagem, né, a placa base do aparelho, né, tá aqui, ó, tem uma placa de vidro aqui, que é a placa base, eu vou encostar a agulha aqui na placa base e vou zerar o aparelho aqui na minha escala. Zerei, tá. Então, coloquei o meu molde com a minha pasta de cimento lá na minha câmara úmida. Depois de um tempo de 30 minutos após o enchimento do molde, vou colocar o meu molde com a placa base lá no aparelho de bicar. Então, depois de 30 minutos, vou pegar o meu molde aqui com a placa base que estava na câmara úmida e vou colocar aqui no meu aparelho de bicar, certo? Situando-o sob a agulha. Fazer descer suavemente a agulha até que haja contato desta com a pasta. Aguardar 1 a 2 segundos nessa posição, evitando qualquer ação sobre as partes móveis, para que a agulha parta do repouso. Então, eu vou colocar o meu molde aqui, vou soltar esse parafusinho que é que vai controlar o percurso da agulha, né? Por enquanto ele está fechado aqui, apertado, e está travado a minha haste de percurso. Seguro a haste de percurso, a gente está falando aqui de aparelhos manuais, né? Seguro a haste, solto o parafuso e vou encostar a ponta da agulha aqui na superfície da minha pasta e apertar o parafuso. Então, vou deixar, né, a minha agulha encostada na superfície da minha pasta de cimento pó. Vou deixar isso por cerca de 1 a 2 segundos, é o que pede aqui. Deixa nessa posição durante 1 a 2 segundos. E aí, a partir desse momento, não pode haver nenhum tipo de vibração no meu aparelho. Ou seja, se ele estiver sobre uma mesa, né, essa mesa não pode vibrar, ela não pode balançar. Tá? Aí eu solto o parafuso, que está segurando, né, a agulha, e com isso eu vou permitir que a agulha penetre verticalmente na pasta, né? Sem choque, sem velocidade inicial. Tá? Então, eu vou simplesmente soltar o parafuso e aquela agulha ela vai descer e penetrar na minha pasta de cimento. Após 30 segundos, né? Após 30 segundos em que eu soltei e permiti que a agulha descesse, né? Eu vou fazer a leitura lá no meu aparelho, né? Então, venho aqui nessa escala e faço a leitura no meu aparelho, depois de 30 segundos que eu soltei esse parafuso. Lembrando, não pode ter nenhum tipo de vibração no aparelho.
E eu venho e faço essa leitura no meu aparelho. Anotar a leitura na escala e o tempo contado a partir do instante em que a água e o cimento entrou em contato, que é um instante zero, tá? Então, eu preciso marcar lá o momento exato em que eu misturei o cimento com a água, porque aquele momento é o que ele chama de momento zero. Então, vou pegar, fazer a minha primeira leitura no aparelho, vamos supor que deu lá 4 milímetros. 4 milímetros e o tempo foi 30 minutos. Então, com 30 minutos, eu tive uma leitura de 4 milímetros. É o tempo de início de pega? Não, não é o tempo de início de pega. 4 milímetros não é o tempo de início de pega. Repetir o ensaio de penetração do mesmo modo, no mesmo corpo de prova, em posições convenientemente separadas que distam no mínimo 10 milímetros da borda do molde e 10 milímetros entre medidas consecutivas. Né? Então, posso repetir esse ensaio da agulha, né, desde que essas leituras consecutivas, né, essas medições estejam afastadas de 10 milímetros, tanto da borda quanto de leituras anteriores. Então, eu posso fazer alguns ensaios nesse molde. Tá? Há intervalos de tempo convenientemente espaçados de, por exemplo, 10 minutos. Então, se eu fiz lá a minha primeira leitura com 30 minutos e eu não obtive o que ele chama de tempo de início de pega, eu posso voltar, eu devo voltar o meu molde para a câmera úmida, esperar mais 10 minutos, né? E depois eu volto e faço a minha segunda leitura. Tá? Faço o segundo ensaio. Tá? Entre os ensaios de penetração, o molde contendo a pasta deve ser mantido na câmera úmida. Limpar a agulha de bicar imediatamente após cada penetração. O que eu vou anotar? Eu vou anotar os resultados de todas as penetrações, né? E também, né, do tempo que está sendo realizado o ensaio. Então, eu fiz um ensaio com 30 minutos, leitura, por exemplo, chutando aqui, 4 minutos. Depois eu fiz a leitura com 40 minutos, deu 4,5 milímetros. Depois eu fiz a leitura com 50 minutos, deu 5 milímetros. Então, eu vou anotando, né, essas informações. E quando é que eu vou ter o que ele chama, né, de tempo de início de pega? Né? Até, né, que a leitura lá da agulha, né, a distância entre a agulha e a placa base, me deu uma leitura de 6 milímetros. Mas é permitido uma tolerância, né, de mais ou menos 2 milímetros. Então, se eu tiver uma leitura de 4 milímetros, ou se eu tiver uma leitura de 8 milímetros, eu posso considerar que eu tenho lá naquele momento que ele chama de tempo de início de pega. Né? Então, é 6 milímetros com uma tolerância de mais ou menos 2 milímetros, ok? Então, eu só vou ter o tempo de início de pega quando eu tiver essa leitura de 6 milímetros, permitindo uma tolerância, né, de mais ou menos 2 milímetros, ou seja, de 4 a 8 milímetros. Nesse intervalo, eu vou ter o que ele chama de tempo de início de pega. Então, vamos supor, o que é o tempo de início de pega? É o tempo em que eu fiz a mistura, o momento em que eu fiz a mistura do cimento com a água, que é o tempo zero, até eu conseguir essa leitura de 6 milímetros com tolerância de mais ou menos 2. Então, esse período da mistura do cimento com a água até essa leitura vai me dar o tempo de início de pega. Lembrando que tem a restrição, né, de tempo de início de pega para cimento Portland, que é o quê? Ele deve ser o quê? Né, eu vou lá na 16697, e ele traz na sua tabela a restrição para o tempo de início de pega. Todos os cimentos Portland têm que ter tempo de início de pega menor do que 60 minutos. Tá? Então, obrigatoriamente, o tempo de início de pega para o cimento Portland tem que ser menor do que 60 minutos. Se for maior, é porque esse cimento meu tem algum problema. Que tipo de problema? Por exemplo, pode ser que ele tenha sofrido
né, interferência de umidade, né, e ter modificado lá, já ter sofrido algum tipo de hidratação, né, porque ele entrou em contato com a umidade, né, empedrou, vamos dizer assim, né, empedrou, né, então ele pode ter já um problema ali no tempo de início de pega, ok? A exatidão requerida é de 5 minutos e pode ser garantida reduzindo-se o intervalo de tempo entre determinações sucessivas, à medida que se aproxima o final do ensaio, né? Então, você faz lá a leitura com 30 minutos, né? Deu zero. Vamos supor que a leitura deu zero. 30 minutos deu zero. Então, vamos esperar. Como deu zero, está longe do 6 ainda, né? Vamos esperar 10 minutos, como recomenda a norma, né? Então, posso esperar aqui os 10 minutos, como recomenda a norma. Então, fiz lá 40 minutos. Aí a leitura deu 2, né? Já diminuiu, né? Já estou próximo. 2 está próximo do 4, que é a minha faixa de tolerância ali. O 2 já está próximo de 4. Então, ao invés de esperar 10 minutos, vamos reduzir o tempo para 5 minutos, que é a precisão, né, que a norma requer, né? Ó, a exatidão requerida é de 5 minutos. Como eu estou próximo já da faixa que vai me dar a leitura de tempo de início de pega, ao invés de eu esperar 10 minutos, eu vou esperar 5 minutos. Então, eu reduzo o intervalo entre os ensaios para mim não perder o meu corpo de prova. Eu posso fazer isso e assim eu vou ter, né, a informação com a exatidão requerida da norma, que é de 5 minutos. Tá? Nota, para as primeiras tentativas de medição de tempo de início de pega, quando a pasta apresenta-se ainda fluida, né, recomenda-se descer a agulha, sustentando-a levemente com os dedos para evitar dano prematuro. Né? Então, se ela estiver muito fluida, né, se eu soltar a agulha lá, ela vai bater forte ali na placa, né, e isso pode provocar empenho da agulha, aí eu perco aquela agulha, né? Então, esse é o procedimento do tempo de início de pega. Aqui no 7.5 é a determinação do tempo de fim de pega. Como é que é o procedimento do tempo de fim de pega? Então, peguei o meu corpo de prova, né? Fiz os ensaios para determinação do tempo de início de pega. Beleza. Aí, agora, eu preciso fazer o tempo de fim de pega. O que eu preciso fazer? Primeiro é substituir a agulha, né? Eu vou trocar a agulha e colocar aquela agulha específica para determinação do tempo de fim de pega, que é essa agulha que tem esse acessório diferente, né? Esse acessório diferente aqui na ponta. Bom? Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o mesmo molde que eu fiz no ensaio do tempo de início de pega, né? E vou inverter. Eu vou inverter. Então, se eu fiz lá a determinação dos tempos de início de pega com a parte de cima do molde, agora eu vou fazer a determinação do tempo de fim de pega com a parte do fundo do molde. Então, eu inverto o molde. Eu vou colocar sobre sua placa base, de forma que os ensaios para determinação do fim de pega sejam realizados na face oposta do corpo de prova que estava originalmente em contato com a placa base. Para a realização das medidas, deve ser utilizado o procedimento descrito em 7.4. Os intervalos de tempo entre os ensaios de penetração podem ser ampliados por até 30 minutos. Então, o procedimento para a determinação do tempo de fim de pega é o mesmo que eu realizei lá no tempo de início de pega. Tá? Só que eu vou trocar a minha agulha, eu vou usar a agulha para tempo de fim de pega, né? E os intervalos entre as leituras não vão ser mais de 10 ou 5 minutos, né? Eu posso ampliar ele para até 30 minutos, certo? Até 30 minutos. Mas, né, quando eu for registrar lá, ou seja, da mesma forma, quando eu estiver chegando próximo, né, a determinação do tempo de fim de pega, né, quando eu tiver com uma leitura muito próxima, eu preciso reduzir esses intervalos de leitura, porque a norma pede uma aproximação de 15 minutos. Né? Então, à medida que eu for realizando um ensaio, né, e eu observar que eu estou chegando próximo, né, ao tempo de fim de pega, eu reduzo os intervalos dos ensaios, né, para me ter lá a aproximação
do tempo de fim de pega, né? Que é o tempo transcorrido a partir do instante zero, ou seja, a partir do instante em que eu fiz a mistura do cimento com a água, né? Até que a agulha penetre pela primeira vez apenas meio milímetro na pasta de cimento. Então, quando eu tiver uma penetração da agulha de meio milímetro na pasta de cimento, né? Ou seja, quando eu tiver a penetração apenas dessa pontinha aqui, ó, a pontinha da agulha, né? Quando esse anel externo aqui não deixar nenhum tipo de marca na minha pasta de cimento e eu tiver a penetração desse meio milímetro, que é essa pontinha aqui, significa que eu vou ter lá, né, o meu tempo de fim de pega. Ou seja, este é o momento em que o acessório anular não provoca qualquer marca no corpo de prova. A precisão do ensaio pode ser maior, reduzindo-se o intervalo de tempo entre as penetrações próximo ao final da determinação, observando se os resultados de ensaios sucessivos não variam excessivamente. Então, reduz o intervalo entre os ensaios para mim obter uma melhor precisão, tá? Mas a norma de requisitos para cimento Portland, ela também traz lá uma tabela indicativa dos tempos de fim de pega. Aqui, ó. Né? Então, os requisitos, a norma de requisitos de cimento Portland 16697 também traz lá especificações quanto ao tempo de fim de pega para os diversos tipos de cimento Portland. Tá? Então, para o CP1 e para o CP2, seja qual for o tipo, seja ele de classe 25, 32 ou 40, né, os tempos de fim de pega têm que ser menores do que 600 minutos. Né? Então, o tempo de fim de pega para cimento Portland tipo 1, tipo 2, para qualquer tipo, qualquer classe, tem que ser menor do que 600 minutos, isso vai dar menor do que 10 horas, ou seja, em 10 horas, né, esse cimento tem que ter alcançado o tempo de fim de pega. Então, aquele problema que você teve lá na sua viga de concreto armado, né, se o momento que você acrescentou água, né, no momento em que você acrescentou água, e no outro dia que você voltou lá, o seu concreto tinha que estar endurecido, ou seja, ele já tinha que ter atingido o tempo de fim de pega. Se nesse intervalo for maior do que 10 horas, ou seja, com 10 horas, a partir do momento que você misturou o cimento com a água, o seu cimento ainda não endureceu, ou seja, não atingiu o que ele chama de tempo de fim de pega, ele ainda está mole, significa que o seu CP, seu cimento porta, 1 ou 2, ele está com algum problema. Ou então lhe mandaram um cimento errado, olha só, o CP3 e o CP4, ele demora mais a endurecer. 720 minutos. Então, sei lá, você chegou lá com 10 horas e 30 minutos, ou 11 horas, né? Que dá mais do que 11 horas. Com 11 horas, ele ainda não endureceu? Pode ser que você tenha pedido um CP2E, que eles tenham te mandado um CP3, porque o CP3 ele demora mais a endurecer. Né? Então, aqui eu tenho essa informação. Se eu estou com dúvida nos tempos de pega, então eu mando para o laboratório e mando fazer lá a determinação dos tempos de pega. Expressão dos resultados, né? O resultado do tempo de início de pega deve ser expresso em horas e minutos, com aproximação de 5 minutos. O mesmo critério é aplicado para o resultado do tempo de fim de pega, com aproximação de 15 minutos. Okay? Informações quanto à repetitividade, tá? A diferença entre dois resultados individuais a partir de uma mesma amostra submetida ao ensaio por um operador entregando o mesmo equipamento, em curto intervalo de tempo, não pode ser maior que 30 minutos. E reprodutibilidade, a diferença entre dois resultados individuais e independentes obtidos a partir de uma mesma amostra submetida ao ensaio por dois operadores em laboratórios diferentes, em curto intervalo de tempo, não pode ser maior do que 60 minutos. Ok? Então, essas são as recomendações da 16.
da 16605.